Agora um tema muito especial para você que anseia comprar seu primeiro carro, seu automóvel, informações importantes que você precisa saber. Você sabia que o gasto médio com automóvel chega a 39% a mais do que o salário mínimo no Brasil? É verdade. Os custos para manter um veículo chegam a R$ 1.100 por mês. Isso significa um aumento de 4,1% em 2014, se comparado com o ano anterior. Bom, o valor foi calculado pela agência Autoinforme, apontou essa chamada inflação do carro, né? Os cálculos foram estipulados para um veículo 1.0 seminovo e deixam de fora, então, os gastos com a prestação. Eu estou recebendo aqui meu amigão, economista Gelton Filho, que vai trazer essas informações. Gelton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Imagina a ansiedade, né, e a necessidade de se ter o primeiro veículo, né? Então você está aqui buscando o seu automóvel, fazendo os cálculos lá para ver se dá no seu salário para pagar a prestação, e a euforia é tão grande que até você pensa nas palavrinhas IPVA, licenciamento, né, o seguro obrigatório, mas aí na impulsividade você vai comprar pensando talvez na prestação do carro ou diluir essas taxas todas durante o ano e esquece do próprio custo da manutenção e de ter esse automóvel. Esses percentuais aí são um pouquinho assustadores comparando, né? Porque hoje você fala em 4% a 4%, mas considerando a inflação e o que paga uma poupança, são juros altos. Conta um pouquinho para mim sobre esses custos e a preocupação que esse aspirante ao novo veículo precisa ter. Em primeiro lugar, o que a gente precisa pensar é que o veículo é um item de consumo. Ok. Então, para a maioria das pessoas, a ampla maioria, ele é um item de consumo e deve ser tratado como tal. Ok. Então, a pessoa que quer comprar um carro para fazer investimento, essa não é a opção. Não é a boa opção. Tá? Entendi. Então, nós estamos trabalhando nesse início porque o carro é um desejo que as pessoas têm. A não ser, por exemplo, uma pessoa que é vendedora, que ela precisa do carro. Tem um negócio. Então, o carro é parte do trabalho dele. Aí é diferente. Tá? A necessidade Então, mesmo. essas contas que a gente está fazendo são para mostrar o custo do veículo para uma pessoa que utiliza para o trabalho, que quer utilizar o carro no fim de semana, né? E os levantamentos são realmente assustadores. Porque a maioria das pessoas não pensa que ela vai... a maioria não compra o carro à vista, ele compra financiado. Então, além do custo de financiamento, da prestação mensal, ele tem que pagar a gasolina, ele tem que pensar no custo anual, né? Porque você dilui isso em meses para você saber o custo anual. Mas você tem que pagar estacionamento, você tem que pagar o seguro do automóvel, você vai gastar bastante com manutenção. Mesmo o carro sendo zero, você vai ter que fazer as revisões dele. Com certeza. Então, durante um ano, talvez você faça 2 ou 3 revisões, dependendo do tanto que você usa, que você utiliza o veículo, né? E aí a pessoa fala assim, Gelton, mas eu vou usar pouco. Se você vai usar pouco, é pior ainda. Porque você tem um recurso grande imobilizado num veículo que poderia estar rendendo dinheiro em outros investimentos. Exatamente. Né? E a gente tem outras opções hoje. Então, a lógica é a gente pensar se realmente o carro é necessário, se realmente ele cabe dentro do nosso orçamento e se ele vai trazer um benefício para a nossa vida, para a nossa família. Você falou algo importante que é bom frisar, não é? Eu acho que o consumismo, ele está tão enfronhado na vida das pessoas que não só ter o carro, mas dependendo do modelo e o ano, gera um status, uma concorrência. Muitas vezes a necessidade do uso dele é até mínimo, mas você precisa ter o carro, de preferência ele ser 0 km ou até mesmo um modelo diferente de 1.0, para você mostrar que você está bem estabelecido, que você está próspero, né? Então isso é uma falsa ideia que acaba levando até a um colapso financeiro, não? Terrível colapso. Isso, se a gente pegar, na verdade, os carros, esses cálculos todos foram feitos de carros de custo médio. Nós estamos falando em torno de 30 a 35 mil reais. Se a gente coloca os carros um pouquinho mais altos, em torno de 50 mil reais, aí nós vamos ter outros custos, que, por exemplo, o seguro, quando a gente calcula para esse tipo de carro, nós estamos colocando em torno de 4, 5%, dependendo da região onde a pessoa mora. Verdade.
Mas dependendo do veículo e da região que mora, esse seguro pode chegar a 10%, 15% do veículo. Olha, sinceramente, mesmo morando em São Paulo ou aqui, os meus carros são os carros que não chegam a esse valor, mas eu nunca paguei menos do que 6% de seguro. Né? Então, você imagina, se você tem um carro aí de 40 mil reais, você vai pagar 2.400 só de seguro. E às vezes a pessoa fala assim, né, tio, então eu não vou pagar o seguro não. É pior ainda, porque aí você corre um risco de perder todo o bem e às vezes ficar com essa prestação que você vai ter que pagar. Com certeza. Até o final do financiamento. Né? É verdade. Então o veículo ele tem que ser pensado, o meu pai gosta muito de falar uma frase que eu gosto, que é o seguinte, o carro é um filho exigente. Né? É uma outra família que você tem. Então, verdade. Se vai tomar a decisão de ter o carro, levante todos os custos antes, faça o orçamento para verificar. A gente recomenda que os gastos com veículos totais não ultrapassem 30% do orçamento, de forma nenhuma. Isso incluindo prestação e os gastos que você já tem com ele. Verdade. Então veja, para uma pessoa que tem um automóvel e vai ter um gasto médio de R$ 1.100 com esse carro, isso significa que a pessoa deveria ganhar no mínimo R$ 3.300 para que esse custo todo não interferisse no seu orçamento principal, que obviamente deve ser sua família, escola dos filhos, alimentação e tudo isso. Sem falar também, Gelto, que quando a gente fala assim, vamos diluir o valor das despesas do ano, muita coisa é pontual. O IPVA, no máximo, você consegue pagar em 3 vezes. Isso. Né? Agora, tem dois lados, né? A gente tem que, toda vez que faz uma compra, a gente pensa no consumo, tem possibilidades. O carro também pode ser uma bênção. Claro. Né? Eu recentemente viajei com a minha família, passamos ótimos momentos juntos, que sem o carro a gente não passaria tanto tempo junto. Verdade. Né? Então, isso tudo tem que ser calculado, pensado, junto com a família, quais são as prioridades, o que eu quero com esse veículo, o que ele pode me trazer de benefício. E o principal, as pessoas hoje em dia não estão calculando direito e repensando a vida. Né? Hoje, numa cidade, você, para deslocar 10, 15 quilômetros no horário de pico, você vai gastar 1 hora, 1h30 parado dentro de um carro. Será que isso vale a pena? Essas são, então, que eu queria te perguntar, quais são as alternativas de abrir mão momentaneamente desse carro devido aos custos? A primeira coisa se você está apertado com o orçamento, se você não consegue pagar as suas contas, é abrir mão do veículo. Né? Abrir mão mesmo, vender, quitar a dívida para que num momento posterior em que você esteja com o seu salário restabelecido, com a renda e o orçamento tudo encaixado, e você compre novamente o veículo. Né? Nós estamos falando que não tem que comprar veículo. Claro. Nós estamos dizendo que ele tem que ser adequado ao orçamento. Né? Mas, por exemplo, eu utilizo bicicleta para ir para o trabalho. Que legal. Né? Outras pessoas podem utilizar ônibus, podem utilizar metrô. Então, você tem que repensar isso. Será que é tão complicado assim pegar um ônibus? A gente tem uma crítica muito forte das pessoas falando que não pega ônibus, que eu não ando de bicicleta, que eu não... Tem que repensar isso. Nós estamos no momento de repensar o país. Várias situações que aconteceram aí estão nos fazendo reviver, repensar situações que nós vivemos no passado. Né? Eu, inclusive, sou muito claro em relação às notícias que a gente tem muitas notícias falsas e mentirosas. Se a gente lê os jornais todo dia de manhã, a gente deprime e nem sai de casa. Não sai mesmo. Então, muita gente altera preços e já joga lá em cima só pelas notícias que recebeu. Com o carro é a mesma coisa. No Brasil, por exemplo, o custo de um veículo, ele não representa o valor de venda dele. Então, o que acontece? Durante muitos anos, as empresas de venda de veículos financiaram a imprensa para que a imprensa dissesse que o veículo é caro por causa do imposto do governo. Então, os cálculos foram feitos e mostram que o mesmo veículo, produzido no Brasil, colocado todos os impostos, é exportado e vendido por 20%, 30% do valor. Então, por que está tendo essa diferença? Não são os impostos. Porque o brasileiro paga. Então, o carro é uma necessidade tão grande, as pessoas colocaram isso como uma coisa tão importante na vida, que eles estão dispostos a pagar mais. Por exemplo, você comprou um carro zero, o mínimo que você tem que ficar com esse carro para ter retorno financeiro, ou pelo menos equilibrar, são 3 anos. Menos que isso, você está jogando dinheiro fora. Prejuízo, verdade.
Então, quando você vai fazer a compra de um veículo, você tem que pensar nisso. O período todo que eu vou ter para pagar o carro, será que eu vou ter esse valor de prestação? Eu posso ganhar um salário mais alto hoje, mas será que eu vou continuar nesse emprego? E se tiver uma queda no padrão de renda? Então, tudo isso a gente tem que pensar nesses valores, nas questões pessoais e, principalmente, será que a minha família vai sofrer com a compra desse veículo ou ela vai ser beneficiada? É verdade. Né? Essa é a grande lógica. E quando você disse aí algumas alternativas, né, sobre o transporte público, o ônibus, o ir de bicicleta, se você pega um momento de pico, né, você vê aquela quantidade de carros, se você observar, a média é de uma pessoa por carro. Estou falando do meu tempo de morando em São Paulo, que era real, e não é diferente em Belo Horizonte. Aí eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e por causa desse congestionamento todo em relação a custos, a gente combinava 3, 4 amigos morando perto e cada semana era um carro, a gente ajudava no combustível, né? Ou então cada dia era um. Então eu vejo até no aspecto de carona, as pessoas não têm usado esse artifício também. Tendo carro, porque vai diminuir custo, vai diminuir o trânsito, ou não tendo, é uma opção também. Verdade. De estar. E outra coisa, né? A gente nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança significativa das empresas de transporte público, as que planejam o trânsito. Então hoje, por exemplo, você tem as linhas executivas, as áreas separadas para os ônibus circularem nas vias. Então esses ônibus estão chegando 20%, 30% antes do tempo do que os carros. Então, muitas vezes você está parado no carro e está vendo o ônibus passar. Isso é para ter uma reflexão simples. Será que não vale a pena pegar esse ônibus? Tem linhas executivas com ar-condicionado, com Wi-Fi para você usar o celular hoje. Será que é tão importante para você assim usar seu carro? É verdade. A pessoa tem custo com estacionamento. Ela tem custo com uma série de coisas, porque a gente tem que colocar isso tudo. Até quando você para o carro na rua, às vezes tem um flanelinho, um rapaz que toma conta. É o pedágio. Por exemplo, pedágio na viagem. Outra coisa, os custos de lavar o veículo. Né? Nós estamos numa crise de racionamento. Essa é uma escolha que pode ser feita. Você tem lavagem a seco hoje. Você pode escolher fazer de uma forma melhor. Então a gente tem que repensar a utilização do veículo. E, principalmente, é importante esse veículo? Ele vai agregar ou vai melhorar a vida da minha família? Nós vamos passar mais tempo juntos ou não? Porque tem um problema grave hoje. A pessoa compra tanta coisa para o filho que ele dentro do carro ele nem dialoga com o filho. Muitas vezes liga um som, faz uma coisa e não utiliza aquele tempo ali para um relacionamento de família, né? Isso é fundamental na utilização do carro. Outro dia eu entrei no carro, estava eu e a esposa indo para algum lugar e eu peguei e liguei o rádio. Ela disse assim para mim, tá sem assunto? Gostei dela. Tipo, você tá sem assunto, quer dizer, vamos aproveitar esse momento para conversar, né? Não é? É importante. Agora, algo que quando você falou em percentuais, eu acho muito assustador, porque pensa bem, eu me lembro em tempos, e hoje não deve ser diferente, quando eu fui buscar um financiamento para casa própria, o banco, né, o emprestador do dinheiro, não permitia que a prestação, o valor da prestação, fosse 1/3 do valor do salário. Isso. Então, sei lá, se eu ganho 3 mil, minha prestação pode ser no máximo R$1.000. Exato. E mais 1.000 de gastos com carro, né? 30%, seja teto, é muito custo. Na verdade, nesse cálculo que você fez, chegou a 2/3 do valor já, da renda. E aí o resto, a manutenção da casa, alimentação, escola para os filhos. Quer dizer, você está disposto a abrir mão? Eu gosto muito de viajar. Se você colocar o custo de um veículo, nós estamos falando aí, esse cálculo básico de 1.200, nós estamos falando de viagens maravilhosas que você poderia gastar aí 12, 15 mil reais em uma viagem por ano. Já pensou? Agora, e tem outras possibilidades, né? Por exemplo, as fábricas hoje de automóveis já disponibilizam serviços muito interessantes. Uma delas que eu pesquisei, ela aluga carro no fim de semana, determinado veículo da marca. E você pode pegar o carro e cada vez um carro diferente, de acordo com o que você precisa. Por exemplo, eu vou precisar de um utilitário. Você aluga o utilitário naquele fim de semana específico. Então isso fica muito mais barato do que ter o veículo.
né? Mas já tem a vaidade e o consumismo que está arraigado na vida das pessoas. Como é que a gente faz? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Né? Vaidade é vazio. É ausência. É verdade. Então a gente tem que discutir, porque muitas vezes as pessoas não sabem que a economia é uma ciência social. Não é só o cálculo. Você chegou num número, qual que é o impacto disso no restante, né? Então, qual que é o cálculo do veículo na vida da pessoa? Quantas vezes ela deixa de comprar uma casa para ter um carro? Quantas vezes ela deixa de ter outras coisas que seriam fundamentais para a educação de um filho, porque ela tem que manter aquele carro, manter aquele padrão que não é o dela. É verdade. Nós estamos com o Hudson no telefone, mas enquanto o Hudson está entrando aqui, eu vou te comentar, eu ficava muito assim, frustrado na faculdade, porque chegavam os meninos da minha idade assim, com o carrão do ano. E eu falei, puxa vida, como é que ele consegue comprar e eu não consigo? Aí quando você tinha amizade com o cara, você ia ver que o salário inteiro dele ele pagava no consórcio. Hudson, bom dia. Então vamos fazer o seguinte, Hudson... Caiu a ligação? Liga pra gente novamente. Isso, legal? Estamos te esperando. Bom, mas por falar em carro, vamos assistir uma matéria com algumas dicas que você deve ter com o seu veículo. Ter um carro significa muito mais do que gastar dinheiro com combustível e pagamento de impostos. Os veículos exigem manutenções periódicas. Pelo menos a cada 6 meses, a troca de óleo, conferência de freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, limpeza do ar-condicionado a cada 6 meses, uma inspeção geral no carro de sistema elétrico, de palhetas dos limpadores. Já que não tem como escapar dos gastos com veículos, a saída para evitar dores de cabeças é o proprietário ficar atento aos prazos de revisão. A gente costuma falar que o preventivo é sempre mais barato que o corretivo. Então, o ideal é a pessoa procurar uma oficina da confiança dela, fazer uma inspeção pelo menos a cada 6 meses, antes de esperar o carro estragar. Tem itens trocados por desgaste, itens trocados por validade, que às vezes um item está desgastado pode levar outro a estragar. Então, o ideal é a pessoa andar na frente e fazer o preventivo. Isso é mais uma coisa para considerar, né, Jota? Porque você tem um veículo, você tem aquela revisão obrigatória que eles recomendam, de 10 em 10 mil, que você vai lá e tem o básico, a troca de óleo, a verificação disso, daquilo, filtro, mas também você tem aquela emergencial que você quebrou uma parte que não foi contemplada lá na sua revisão. Quer dizer, além dos custos da revisão, você pode ter peças e danificações que podem acontecer ao longo do percurso. É muito legal a fala dele, porque, por exemplo, a pessoa que não faz um rodízio de pneus do veículo, ele tem um desgaste muito maior. Então, em média, você troca um pneu por volta de 30 mil quilômetros. Né? Se você fizer todas as revisões certinho, então caiu num buraco maior, verifica o alinhamento e balanceamento do carro. Às vezes é um custo ali de 50, 60 reais que vai te evitar a troca do jogo de pneus. Verdade. Suspensão. Né? Então, dizendo isso, por exemplo, eu fiz troca de pneus do meu carro no fim do ano. Eu troquei os 4 junto. Por quê? Porque eles desgastaram completamente o jogo inteiro. Por igual. Foi feito rodízio, foi feito alinhamento e balanceamento. Então, eu troquei com 54 mil quilômetros. Então, quando eu cheguei para trocar, o cara até assustou. Ele falou assim, uai, é a primeira vez que você troca o pneu do carro? Eu falei, tá com 54 mil, primeira vez. Ele falou, nossa. Olha. Porque todas as revisões foram feitas, ou seja, num prazo que eu teria que trocar o pneu duas vezes, eu troquei uma só. Uma economia boa. Então, se você pega um alinhamento e balanceamento nesse período, eu gastei em torno de 200 reais. Vê o preço de um pneu. Exatamente. Quando você pega o pneu especificamente, ele do meu carro é o dobro desse preço. Então, eu já economizei bastante com isso. Certeza. Ele falou um detalhe ali que às vezes as pessoas não percebem. O filtro de ar-condicionado, filtro de gasolina, filtro de óleo. Então, um filtro de gasolina que você não troca, ele faz o carro consumir muito mais. Um filtro de ar que não é trocado, o ar-condicionado do carro não vai funcionar bem, ele vai forçar. Se ele força mais, ele gasta mais combustível. E tem um aspecto também que você disse, o aspecto saúde, né? Veja aqui na Rede Super, nós trabalhamos 8 pessoas numa sala, com um tamanho ideal, com ar-condicionado,
que é limpo com frequência. Isso. Mesmo com essa frequência, a gente vê a quantidade de sujeira. Então imagina você usando o ar-condicionado num ambiente pequeno, 100% fechado, Exato. com mais pessoas, e você não fazia a manutenção e a limpeza disso. E muita gente o que faz? Ele coloca o veículo para só circular o ar internamente. Esse é um problema ainda mais grave, principalmente em viagens, porque gera um risco. Com certeza. Porque diminui o nível de oxigenação dentro do carro e, em alguns casos, causa até acidente. Olha. Né? A gente teve na década de 60 e 70 muitos acidentes com uma determinada marca. E depois foram descobrir que o aquecimento do veículo estava usando gases do escapamento. Na época eles não tinham preocupação e as pessoas apagavam no meio da direção e tinham o acidente. Então a gente tem um nível de evolução hoje, muitos anos depois, que não acontece isso. Mas dada a importância da gente renovar o ar, de pensar nessa manutenção preventiva, a gente tem que pensar se é o momento ideal para fazer a compra do veículo. E aí eu vou ser bem claro, nós temos todos os sinais do governo nesse início de ano que está fazendo contenção de gastos. Uma das coisas que afeta no financiamento é o IOF. Ele tinha sido reduzido para 1,5%. Dobrou agora. Agora ele voltou ao patamar normal, que é 3%. Isso influencia em cada prestação do seu veículo. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas o IOF é 1,5% do total do financiamento, 3% do total do financiamento é muito dinheiro. Né? E quando você fala aí, eu vejo muitas fábricas, né, e concessionárias, 50 prestações fixas, sem acréscimo. Você tem o IOF lá dentro, né? Tem. Tudo isso está embutido. Uma tática que eles usaram muito foi alongar o financiamento. Alongando o financiamento, você diminui o valor da prestação. Mas aí nós temos outro problema mais grave. Quanto maior o prazo de financiamento, maior o juro. Então, na verdade, muita gente, por exemplo, teve uma época que nós tivemos carro financiado com mais de 60 prestações. Nossa, chegou até 70. 72. Meu Deus, 72. Muitas pessoas estão pagando 3 vezes o valor do veículo nesse prazo. Quer dizer, 72 meses, quantos meses você vai ter que ficar com o veículo? Verdade. Então, o que a maioria fazia? Com 3 anos, cansou do veículo, ele tinha ainda o financiamento todo para quitar, mas aí a pessoa recompra o carro, refinancia e, na verdade, ele nunca tem o bem e sempre está com a dívida. É verdade. Né? Mas ele vai, não, para eu ter o carro eu estou disposto a pagar isso. Mas será que vale a pena? Você falou sobre o IOF, Gelton. O IOF, não sei se você sabe me responder isso, o IOF incide sobre prestação de consórcio? Não, aí depende do tipo de financiamento. Entendi. O consórcio, por exemplo, é a modalidade que eu sempre usei para comprar veículo. Porque o consórcio ele tem a taxa de administração. Que é menor do que... Geralmente, por que isso é interessante? Porque o consórcio muitas vezes é ligado à fábrica. Ele já tem o interesse de venda. Né? Então, ele está disposto a diminuir um pouco esse lucro para você ser cliente dele. Né? Então, o consórcio, ele tem a taxa de administração e ele varia de acordo com o valor final do veículo. Então, por exemplo, se você tem um reajuste de preço no veículo, reajusta o consórcio. É importante ver isso, né? Para saber uma projeção aí dos anos, se você vai ter um aumento de veículo, saber como que funciona, para ver o impacto. Mas, geralmente, na maioria das vezes, o financiamento ele sai muito mais caro do que o consórcio. Mas, óbvio que a gente tem que colocar em casos específicos. Muitas vezes, a pessoa tem 70% do valor total do veículo. Nesse sentido, os 30% de financiamento talvez não seja tão caro quanto o consórcio. Entendi. E outra coisa, o consórcio você não sabe quando ele vai ser sorteado. Se tiver urgência, então, esquece, né? Se for urgência, né? O juro, eu sempre falo isso, o juro é o preço que você paga por sua ansiedade. É verdade. Se você quer ter um bem antes, você paga mais juro. Então é o custo que você tem. O Hudson conseguiu ligar para a gente novamente. Que bom. Bom dia, Hudson. Bom dia. Tudo bem? Bem-vindo aqui no De Tudo Um Pouco. Está acompanhando o nosso debate aqui, nossa entrevista sobre o custo dos veículos, manutenção. Qual a sua pergunta? A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, é que eu comprei um veículo usado para pagar em 4 anos e faltam 10 prestações. Eu gostaria de saber se é vantajoso a quitação agora desse veículo, nessa altura do campeonato. Ok. Obrigado, Hudson, pela sua pergunta. Bom dia para você. Bom dia.
Hudson, muito obrigado mesmo pela pergunta. Na verdade, o que a gente tem que olhar é o seguinte: quando você faz a quitação ou você antecipa esse pagamento, é normal que seja retirado o juro de cada prestação dessa. Então você tem que ligar para o local que é o banco ou a financeira para perguntar qual que é a redução que você vai ter nesse valor da quitação, ok? Então, pensando isso, você verifica se foi interessante ou não fazer a quitação do veículo agora. Porque às vezes, a época que você fez o financiamento, a taxa de juros era menor do que você tem hoje. Então isso a gente pode olhar direitinho. Se você quiser mandar um e-mail, a gente pode até te ajudar nesse cálculo aí. Ok, bacana. Oi, telespectador, espero que a gente tenha aí, sanado essas dúvidas, né? É uma preocupação da gente, ainda mais você que é o pai, o mantenedor da sua casa, né? Obviamente você deve ter listado aí as necessidades, né, de poder adquirir o seu automóvel, mas é importante, Gelton, como sendo objetivo para o nosso telespectador, vale a pena colocar no papel, não? E antes de fazer a compra. Okay. Porque não adianta a pessoa falar assim, cabe na minha prestação, mas e os outros custos? Tem que colocar isso tudo aí. Legal, ver se realmente vale a pena, observar todas essas outras oportunidades, né? Talvez seja um momento, considerando aí a condição, né? As perspectivas aí do país, também as alternativas aí do transporte, as caronas, a bicicleta, vai ficar... O Gelton contou pra gente, né? A gente conhece o Gelton. Gelton, como é que valeu a pena a bicicleta? Além muito. Quanto de peso? 25 quilos em um ano. Que isso. Vale a pena, não vale? Com saúde ainda, de forma saudade, prazerosa, né? De estar numa bicicleta e tal. Ela te traz para o trabalho de outra maneira, né? E o seu trecho é grande? Melhora a vida. O meu é de 25 quilômetros, então dá 50 no total. Mas você já está um ciclista? Mais ou menos. Que legal. Obrigado pela sua participação aqui.